Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos. Quero desde já agradecer as orações dos irmãos pela viagem que nós fizemos. Deus que nos abençoou muito ali. Quanto à viagem, foi tudo tranquilo, né? Só na volta, quando eu vinha de São Paulo para cá, teve umas 5 vezes que o avião passou numa estrada de barro, sabe? Ficou tremulando um pouco. 5 vezes deu turbulência, mas coisa simples, né? Mas aí eu creio que Deus abençoou a parte da viagem, tudo tranquilo. E também lá no encontro, muitas coisas boas, muitas coisas que a gente aprendeu, que Deus vai acrescentando a cada dia. E com certeza vou tentar distribuir também para os irmãos o que Deus concedeu ali. Foi muito bom. Tivemos os encontros ministeriais. Ministrou ali para nós o pastor Camalando, lá da África. Acho que a maioria dos irmãos já o conhecem, né? Já ouviram ele pregando tudo. E foi muito bom o estudo para os ministros. Também teve os 5 dias de pregação, à noite para o povo. Um dos dias também ele pregou. E os outros irmãos lá da Bolívia, Oscar Martini, irmão René, também o pastor Marcos e o pastor José, né? Foram os 5 pastores que Deus usou para trazer a palavra e para trazer bênção para os filhos de Deus, né? Então, graças a Deus por tudo, né? Tudo aconteceu para o bem daqueles que amam a Deus. E as orações dos irmãos, com certeza, tiveram um grande efeito neste acontecimento. São os filhos de Deus que fazem com que os planos de Deus aconteçam aqui na terra. É através de nós que Deus nos usa para manifestar aqui a sua vontade, não é verdade? Então, graças a Deus por tudo. Também transmito saudação do pastor Marcos e a irmã Zéza, que pediu para transmitir a saudação a vocês, né? Então, nós vamos falar hoje sobre um tema que não pode ficar esquecido. É a ordem da igreja, né? Nós podemos ouvir e ouvir e ouvir, mas nós nunca devemos nos cansar disso, porque é um tema muito importante. Não só essa ordem, quando nós dizemos a ordem da igreja, não só se trata daqui do tabernáculo físico, mas também da igreja espiritual como um todo, né? Então abrange toda a nossa vida, e eu creio que Deus, ele sempre quer estar nos lembrando de como devemos operar todas as suas coisas para o nosso próprio bem, não é verdade? Então nós vamos falar. Houve uma mensagem muito tremenda, eu já falei aqui na quinta-feira, estive aqui, a mensagem pregada pelo pastor Oscar Martins, e falou muito ao meu coração, e eu quero dividir também para os irmãos. É onde fala ali sobre balanço e planejamento. Balanço, os irmãos sabem que o comércio, as lojas, todo ano ela faz aquele balanço para saber o que foi de lucro, o que foi de perda, fazer aquele balanço geral, não é verdade? E depois se vem o planejamento, que é para o começo do ano. O que vai se fazer, olhar o que aconteceu lá no outro ano, ver o que errou, corrigir, colocar em prática. Então, balanço e planejamento. E isso ele trouxe, claro, na forma espiritual para a igreja, né? E foi uma mensagem muito tremenda. E como nós estamos começando agora, o nosso balanço não pode ser tão completo do ano passado, né? Já que, assim, da minha parte, eu comecei aqui com os irmãos, eu creio que foi em novembro, oficialmente em novembro, né? Então só tem um mês de balanço, né? É muito pouco. Mas nós podemos fazer um planejamento, né? Por isso que eu desejei trazer esse tema. Nós estamos já quase no fim de janeiro e nós pensarmos um pouco no que nós desejamos, o que nós queremos planejar para este ano. Isso desde a nossa vida pessoal até aqui
o nosso conjunto como igreja diante do Senhor, né? Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos, apesar de ser um estudo, eu quero colocar esse tema que tem por título assim: um modelo do reino de Deus aqui na terra. Amém? Quantos sabem que aqui jaz o maligno? Que esse reino que nós estamos fisicamente ainda vivendo nele é um reino do diabo. Todos sabem disso, né? Então, de maneira alguma, nós podemos encontrar o modelo do reino de Deus aqui na terra, através das nações, dos reinos desse mundo. Mas Deus desejou trazer o modelo do seu reino para um povo específico, que são os filhos de Deus aqui na terra. É por isso que a nossa vida, ela se choca com a vida das pessoas que vivem nos reinos dessa terra. Você é diferente não porque quer ser diferente, mas quando você recebe o espírito desse reino eterno, sua vida começa a desenvolver diferente dos reinos aqui da terra. E às vezes há um choque nisso. Deus, ele trouxe para nós um modelo do seu reino espiritual aqui para a terra. E os filhos de Deus é quem desenvolvem essa parte, esse modelo de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Então, nós vamos ler depois, os irmãos, com paciência, para a gente ler alguns parágrafos. Eu quero ler aqui da mensagem Deus em Simplicidade, mas isso na parte final, quando nós já estivermos encerrando. Mas eu quero ler na Escritura, aqueles que podem ficar de pé, para nós termos uma base nesse tema que nós estamos lendo. Nós vamos ler algumas Escrituras. Primeiramente, nós vamos ler essa e a gente senta, e depois nós vamos discorrer lendo outras Escrituras. Êxodo capítulo 25. Vamos ler o versículo 8 e 9. Êxodo capítulo 25. Leremos o versículo 8 e o 9. Diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Oremos. Querido Deus, nosso bondoso Pai Celestial, Senhor, nós agradecemos o convite que o Senhor nos fez para participar do Teu reino, Pai. E nós temos aceitado este convite, meu Deus, e nós queremos humildemente chegar diante da Tua face, Pai, e dizer que queremos obedecer tudo quanto o Senhor falar aos nossos corações. Nós queremos realizar para a glória do Teu santo nome, Pai. E também entendemos que é para o nosso próprio bem, Senhor. Porque o Teu desejo, Pai, nós entendemos que é sempre de abençoar o Teu povo, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a ter este coração humilde e aprender a sujeitar a Ti, Pai, em todas as coisas que o Senhor tem para nós, ó Pai. Tudo entregamos nas Tuas mãos santas, Pai. Toma conta da nossa vida, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos para a Tua glória. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar? Nós vamos ler agora, para dar continuidade. Os irmãos viram aqui, nessa escritura, o Senhor dizendo: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. Então nós entendemos que aquilo que Moisés realizou lá, naquele tabernáculo ali, natural, não foi a ideia da própria cabeça de Moisés, mas Deus mostrou a ele todas as coisas como deveria ser operada. E também nós entendemos que aquilo também era um tipo do tabernáculo espiritual que Deus faz morada hoje. Não é verdade?
Mas Deus também mandou um profeta, semelhante a Moisés, para trazer para nós o modelo que ele mostrou a esse profeta. Amém? Então nós vamos sempre pensar nisso. Isso que nós estamos trazendo hoje é um modelo do reino de Deus aqui na terra. Desde as coisas naturais até a nossa vida pessoal, individual diante de Deus. Tudo isso Deus tem trazido para nós, para nos abençoar. Aqui em Êxodo, no capítulo 19, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Amém, irmãos? Então veja quão importante é nós sermos diligentes e termos prazer em obedecer à voz do Senhor. Ele quer nos fazer um povo peculiar, um sacerdócio santo, um povo eleito, um povo escolhido. Mas nós temos que ser diligentes em ouvir a sua voz. E a voz de Deus, ele fala através de um profeta. Portanto, nós devemos ter plena confiança e segurança de que essa ordem da igreja que o irmão Brando apresenta para nós é Deus falando ao seu povo. E devemos ser diligentes e ter prazer. Geralmente, na linguagem ou no ditado popular, a gente sempre ouve aquela questão que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é verdade? Mas isso é uma coisa que não funciona entre a gente e Deus. Geralmente a pessoa que fala isso, ela não está satisfeita com aquela ordem que recebeu, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Diante de Deus isso não funciona. Eu achei um ditado melhor diante de Deus para nós. Manda quem sabe, obedece quem quer ser feliz. Não é melhor assim, irmãos? Porque se Deus manda é porque Ele sabe todas as coisas. E a gente tem que ter prazer em obedecer à voz do Senhor. Deus não se agrada de algo feito por obrigação, por medo. Deus não quer a pessoa ser um cristão porque está com medo de ir para o inferno. Não. Ele quer que você creia nele por amor. E saiba que Ele sabe todas as coisas e sempre Ele tem o melhor para nós. Então, todas as ordens que Deus traz para nós, nós devemos amar isso e nos sujeitar a isso diligentemente. Amém, irmãos? Para que nós possamos ser cada vez mais abençoados por Deus. Então, Deus quer trazer este modelo para nós aqui na terra. Ele quer nos ensinar como devemos fazer todas as coisas. Das coisas mais simples. Muitas vezes a gente olha muito a coisa mais complexa, ou maior, digamos. Mas nós devemos começar observando as coisas mais simples, para poder chegar lá na complexa. Não podemos esquecer de maneira nenhuma as coisas que parecem ser simples, porque diante de Deus não existe simples. Deus é profundo. Deus é em simplicidade, sim, mas as coisas de Deus são profundas. Vocês entendem o que eu estou
tentando falar, né? Então, desde as coisas pequenas, desde a parte física, natural, e segue adiante, e nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nossa vida pessoal, tudo isso nós devemos observar e pedir a ajuda de Deus para colocar tudo isso na ordem que Deus deseja para nos abençoar. Amém, irmãos? Nós já estudamos sobre a parte física do tabernáculo, as partes que Deus ensinou pelo profeta, que existe o lugar santíssimo. Vamos passar nisso rapidamente, porque o nosso tema é no outro foco. Mas devemos ver que há esse lugar santíssimo, há o lugar santo e há o átrio, semelhante ao modelo que Deus mostrou lá a Moisés. E nós temos nos esforçado para que haja essa parte física aqui na igreja do Janga. Os administradores, os irmãos que estão sempre nessa parte. Nós, claro que ainda faltamos algumas coisas, faltamos organizar alguma parte, mas o mais importante é que o desejo já está em nosso coração. E Deus vai nos abençoando até a gente poder fazer tudo e deixar bem certinho para que tudo possa funcionar direitinho na parte física. O átrio lá fora, o lugar santo, o lugar santíssimo. A gente tem que saber o que fazer aqui no lugar santíssimo. Quem pode estar aqui no lugar santíssimo fazendo algo? O que fazer no lugar santo? O que fazer no átrio? E se nós conhecermos isso, essa parte física, essa parte que devemos ter respeito, Deus requer respeito e zelo por todas as coisas, com certeza Ele vai abençoar mais e mais. Ele tem nos abençoado e Ele quer nos abençoar mais. Amém, irmãos? Então nós estamos tentando, conforme Deus vai nos abençoando, colocar todas as coisas em ordem, na parte física, até mesmo a parte de suprir as necessidades fisiológicas das pessoas, a parte de banheiro, tudo isso numa igreja deve ser bem organizado, bem limpo, e graças a Deus, Deus tem nos ajudado em tudo isso. Amém? E nós devemos sempre estar orando, zelando por isso, cuidando, porque nós somos um corpo. Amém? Cada coisa aqui pertence a nós, a cada um de nós. Não a nenhuma pessoa em particular. Tudo isso aqui, Deus tem provido para nós como um povo. Então, o cuidado que um tem, o outro também deve ter em todas as coisas. Deus se agrada disso. E nós ajudando sempre uns aos outros. Então, a parte pessoal também. Porque, como eu digo, quando a gente chega aqui na igreja para adorar a Deus, nós já temos que vir desde casa, já trazendo a continuação para aqui. Lá é a nossa família. E além da nossa família, existe ainda, voltando um pouquinho mais, a nós individualmente. Vocês estão entendendo? Desde a nossa vida individual, profissional, tudo isso Deus quer a gente aqui como um modelo. É por isso que um cristão, no seu trabalho, ele tem que ser um modelo também. O irmão Brana conta de um homem, um rei, que ele foi visitar outro rei, e esse outro rei tinha muitos servos. E estavam seus servos todos no campo trabalhando, e esse outro rei visitando e olhando aqueles trabalhos, e o rei disse: eu vou lhe dar um presente. Sim, pois não. Se você pode escolher um servo desse, vai ser o seu presente. Então ele observou, andou o reino todo, mas aquele rei olhando, observando, e de repente ele viu um que chamou a atenção. Era diferente aquele rapaz. E ele disse: eu quero aquele ali. Aí o rei disse: não, eu tenho que voltar atrás nessa parte. Você pode escolher qualquer um outro, menos aquele. Mas por que aquele? Não, aquele ali é especial, ele é diferente dos outros. Mas por que ele é tão diferente? Pois, segundo o que ele me diz, da terra que ele veio, ele era um príncipe. Ele é filho de um rei, ele disse. E o homem ficou realmente pensando naquilo. Então, isso trazendo para o espiritual, irmãos,
cada um de nós somos filhos de um rei, o Rei Jesus. E a nossa vida aqui é um modelo para que as pessoas olhem, eu quero aquele dali. Isso na vida profissional, eu estou falando. Mas também espiritualmente, os irmãos entendem, né? Então, desde essa parte, nós temos que ser um modelo do reino de Deus aqui. Desde a nossa família, quando eu disse que essa mensagem chamou a atenção para a minha vida, eu estou dizendo sinceramente, eu gostei muito. Eu preciso disso aqui. Eu preciso colocar as coisas em ordem. Desde a minha casa, desde a minha vida pessoal, na igreja, nós temos que lutar, irmãos, fazer o balanço do ano passado, corrigir o que ficou fora do lugar e começar planejando e com desejo de fazer correto para que Deus abençoe mais e mais a nossa vida. Amém? Então veja, desde família, nós vamos programar alguns cultos entre casais, é muito importante. Lá em Carpina sempre a gente vai, os irmãos, quando podem, a gente se encontra lá, que lá já tem esse culto de casal. É muito importante os irmãos também poderem ir, mas eu quero também poder fazer aqui, planejar esses encontros de casais para nós tratarmos das coisas da família, que é muito importante. Nós temos que preparar já desde casa, desde como profissional, como marido, como esposa, como filho. Tudo na palavra de Deus tem a coisa certa para nós seguirmos, para sermos abençoados. Então, quando tudo vai bem lá, e a gente vem aqui, já vem trazendo aquela unção maravilhosa para juntar aquelas brasas e aí ser uma glória para Deus, irmãos. A gente se junta aqui para dar glória a Deus. Não como o mundo, não como as demais tradições e religiões. Como Jesus disse, esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Não é verdade? Nós não queremos fazer isso. Nós queremos honrar Ele aqui com os nossos lábios, mas também nosso coração, nossa vida também está honrando ao nosso Senhor. Quantos desejam isso? Eu desejo isso, irmãos. A gente chegar aqui e saber que a gente está adorando um Deus vivo e que Ele está presente e está se alegrando com a nossa adoração. Isso é maravilhoso, isso é tudo para nós. Então, como igreja, nós já tocamos nessa parte física. A parte pessoal, o irmão Brando disse, um crente, para ser considerado um membro daquela igreja, daquele corpo de crente, ele tem que honrar com a sua presença. É tão importante a sua presença na igreja. Talvez as pessoas não se dêem conta. Eu digo que é até mais importante do que suas ofertas e seu dízimo. Porque o irmão Brando completa. Diz, para você ser um crente ali, considerado um membro daquela igreja, você tem que honrar com a sua presença, suas ofertas e seu dízimo. Isso faz você parte daquela igreja. Considerado. Aquela igreja, quando você cumpre a sua parte individual, aquela igreja como um todo, ela tem responsabilidade sobre a sua vida. Aquele pastor e aquela igreja deve dar assistência para o seu corpo físico, se necessário, e assistência para a sua alma, se dedicando a Deus para trazer uma palavra inspirada para o seu coração. Não trazer qualquer coisa. Eu me lembro agora das palavras do pastor Camalando. Ele disse para nós ministros, irmão, você não deve vir no caminho e a Bíblia e fica procurando, achei um tema, agora eu vou falar daquele tema. Disse, não funciona assim. Você tem que ter um tempo com Deus, para Deus falar com você e você falar para o povo aquilo ali. Ele disse, você é empregado de Deus, você está dentro da firma dele. É como se fosse uma firma. E o pastor foi convocado por Deus para trabalhar na obra. É por isso que o pastor toma dízimo para a sua sobrevivência, porque realmente é um salário que Deus está dando a ele para o sustento, e ele tem a obrigação como empregado, claro, para cumprir a coisa certa. Mas é claro que Deus quer que você faça por amor. Não é pensando nisso. Mas nós temos que colocar isso porque é a realidade. Temos que ter responsabilidade com o povo para nos preparar com Deus
e dar aquilo que Deus mandou falar ao povo. Amém? Então, na parte física nós já falamos sobre o átrio, eu creio que nós já sabemos, e depois nós vamos ler aqui, na parte final, o irmão Brana vai tocar em alguns pontos. Claro que esse assunto ordem da igreja tem tantas coisas para se estudar, né? Mas nós vamos ler aqui o que o profeta falou. Isso justamente, o profeta falou isso aqui, depois de que o tabernáculo Brana passou por uma grande reforma, e ali tinha os lugares da gravação, o lugar de ficar as crianças, tinha tudo como o irmão Brana, como eu creio que Deus colocou em seu coração para fazer e as coisas funcionar perfeitamente. Então dali, da parte física muito bonita, ele trouxe a parte espiritual, que é a beleza da igreja. Amém, irmãos? A beleza da igreja está no povo, na maneira de tratar, na maneira de agir. Veja, vamos ler em Reis, em 1 Reis, no capítulo 10. Ficou-se sabendo em toda a região, em todos os lugares, de um homem que tinha recebido sabedoria de Deus. Isso era o rei Salomão. E vinha gente para testemunhar disso. E no capítulo 10 de 1 Reis, capítulo 10, vamos ler a partir do primeiro versículo até o 9. O tema é: a rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida na sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito, vamos ler o 9 também. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. Amém? O que eu estou lendo aqui, irmãos, é para a gente ver como é bom ter todas as coisas em ordem. Ser um modelo da igreja que Deus quer que nós sejamos. Essa rainha veio de longe, ela escutava a fama. Oh, aquele povo é assim, a sabedoria, eles tratam assim. Oh, aquela igreja é uma adoração, a gente chega lá, sente a presença de Deus, todos os servos trabalhando certinho, tudo em ordem, tudo como o profeta ensinou. A gente chega lá e se sente bem naquela igreja. Quando essa rainha ouviu isso, que chegou lá, aqui diz que quando ela viu aquilo, o espírito fugiu dela, ela ficou pasmada.
de ver aquilo, que coisa maravilhosa, o assentar dos servos, como eles faziam, como eles tratavam. Isso fugiu o espírito dela. Ela ficou pasmada e disse: o que me disseram não é nem metade do que eu estou vendo. Isso não é uma coisa boa para dar glória ao nome de Jesus? Não é verdade, irmãos? Então, quando a gente faz com amor e quer fazer a coisa certa, com certeza o nome do nosso Senhor vai ser glorificado. As pessoas vão se sentir bem estando no nosso meio. Aqueles que vierem visitar e ver tudo isso funcionando, vai se maravilhar, vai se alegrar em seu coração. O Espírito vai fugir dele, como ela disse aqui, né? Não houve mais Espírito nela. Ou seja, ela ficou pasmada, admirada com o que ela estava vendo. Bendito seja, veja quem ela glorificou. Bendito seja o Senhor teu Deus. Está vendo quem recebe toda a glória? É o nosso Deus. Isso desde a nossa vida individual, nossa família, nossa igreja. Se nós seguirmos a ordem de Deus, Ele vai ser glorificado, irmãos. E não é isso que nós estamos fazendo aqui? Não é para dar glória a Ele? Não só com os nossos lábios, mas com o nosso coração, a nossa vida. Então, nós vamos ler essa parte que a irmã Brana fala, depois que o tabernáculo fisicamente estava todo pronto, bem bonito, bem organizado, mas a parte mais bela é justamente o que está por dentro, é o que reflete a Cristo. No parágrafo 25, é Deus ocultando em simplicidade. Os irmãos têm um pouquinho de paciência, a gente vai ler até o 42, mas é importante para nós. Veja, agora, 25, melhor dizendo, 25 ao 42. Assim, agora, no edifício, penso que deveríamos ter nisto. Se foi dedicado, ou vai ser dedicado em alguns minutos, à adoração de Deus, que deveríamos conservá-lo assim. Nunca devemos comprar nem vender no edifício. Nunca devemos fazer qualquer negócio neste auditório aqui. Isso nunca se deve fazer aqui. Ou seja, coisas como permitir que ministros entrem e vendam livros e tudo mais. Não importa o que seja, há outros locais para se fazer isso. Porque nós não deveríamos comprar ou vender na casa de nosso Senhor. Deveria ser um lugar de adoração, santo, consagrado para esse propósito. Estão vendo? Agora, Ele nos deu um belo lugar. Dediquemo-lo a Ele. E dediquemo-nos com isto a Ele. E agora, isto pode parecer um pouco rude, mas não é lugar para se conversar. É um lugar de adoração. Nunca devemos sequer murmurar uma palavra aqui dentro, fora da adoração, uns com os outros, a não ser que seja absolutamente necessário. Estão vendo? Nunca devemos nos reunir para conversar. Nunca devemos correr pelo edifício ou deixar nossas crianças correrem pelo edifício. E assim fazendo, sentindo, não faz muito tempo que fazendo assim, reticência, nós o construímos de modo que pudéssemos solucionar tudo isso. Está vendo? Ele construiu lá aquele tabernáculo. Deus foi mostrando a ele o dia a dia, os problemas, porque um profeta ele tem visão espiritual das coisas. Ele via onde o diabo investia para tirar o sossego do culto e não ser uma adoração perfeita. Então ele disse que ele foi fazendo o prédio para solucionar esses problemas. E é o que nós estamos lutando para fazer também aqui. Nós desejamos ter a parte física
tudo isso preparado para poder solucionar esses problemas, como diz o profeta aqui. Veja, nós construímos de modo que pudéssemos solucionar tudo isso. Agora, estabelecemos isto aqui. Claro que muitas pessoas são visitantes. O pessoal do tabernáculo sabe disso, que o edifício vai ser dedicado ao serviço do Todo-Poderoso. Portanto, ao nos dedicarmos, lembremos-nos de, quando entrarmos nesse santuário, de ficarmos quietos uns com os outros e adorar a Deus. Se queremos conversar com os outros, há lugares onde podemos conversar assim com os outros, mas nunca andar de um lado para o outro, onde não se consegue ouvir a si mesmo pensar. E algumas pessoas entram e simplesmente não sabem o que fazer. Vejam, é tanto barulho e coisas assim. Tal coisa é humana. E tenho visto isso em igreja a ponto de me fazer sentir muito mal. Porque não entramos no santuário do Senhor para nos encontrarmos um com os outros. Nós vimos aqui para adorar a Deus. Então, íamos para os nossos lares. Este santuário é dedicado à adoração. Quando fiquem do lado de fora, falem de qualquer coisa que quiserem, contanto que seja certo e santo. Vão à casa uns dos outros, conversem em outros lugares, mas quando entrarem por aquela porta, fiquem quietos. Você vem aqui para falar com ele. Veja, e deixar que ele fale com você. O problema é que falamos demasiado e não ouvimos o suficiente. Então, quando entrarmos aqui, esperemos nele. Agora, no antigo tabernáculo, talvez não haja uma pessoa presente esta manhã que esteve ali no dia da dedicação, quando o Major Ulrich tocou a música. E fiquei atrás de 3 cruzes aqui, para dedicar o lugar. Eu não permitia que ninguém, reticência. Os porteiros ficavam junto à porta, para garantir que ninguém falasse. Quando conversava-se do lado de fora, entrava-se, se desejava, silenciosamente, você vinha ao altar e orava silenciosamente. Voltava ao seu assento, abria a Bíblia. O que o seu próximo fazia era assunto dele. Você não tinha que dizer nada. Caso quisesse falar com ele, você dizia: eu me encontrarei com você lá fora. Estou aqui para adorar o Senhor. Você lia a sua palavra ou ficava sentado quietamente. E então a música, a irmã Gerte, não sei se ela está aqui esta manhã ou não. A irmã Gibes, o velho piano, eu creio, ficava aqui neste canto, e me lembro bem. E ela tocava suavemente, lá na cruz onde meu Salvador morreu. Uma música bem lenta e suave. E então, até que chegava a hora do culto. E o dirigente de cânticos se levantava e dirigia uns 2 hinos congregacionais. E então, se alguém tivesse um solo de destaque, o cantava. Mas nunca um comportamento desrespeitoso. E então a música tocava continuamente. E depois, quando ouvia isso, eu sabia que era a hora de eu vir à frente. Quando o ministro entra em uma congregação de pessoas orando e a unção do Espírito, você há de ouvir do céu. Está vendo, irmãos? Por que é que Deus requer tudo isso de nós? Para nos abençoar e a gente ouvir do céu. Não ouvir uma qualquer palavra.
mas ouvir algo que venha do céu para nós. Por isso que é tudo isso, a gente tem que se preparar para esse ambiente, para Deus nos abençoar. Desculpe eu ter parado a leitura, mas vamos... há de ouvir do céu. Simplesmente isso. Não há como evitar. Mas se entra em uma confusão, então você reticência, você fica tão confuso e o espírito é entristecido. E não queremos isso, não. Queremos vir aqui para adorar. Temos lares encantadores. Temos lares encantadores. Sobre o que eu vou falar num minutinho. E assim por diante. Em casa é onde visitamos nossos amigos. E para onde o levamos. Esta é a casa do Senhor. Agora, há criancinhas. Ora, bebezinhos. Agora, eles não têm entendimento. A única maneira de conseguirem o que querem é chorando. E às vezes é um gole d'água. E às vezes necessitam de atenção. E assim nós, pela graça de Deus, dedicamos um cômodo. Foi chamada na relação sala de choro. Mas está bem em frente de mim. Em outras palavras, aonde as mães podem levar os seus bebês. Agora, isso talvez nunca me incomode aqui no púlpito. Talvez eu nem note, estando ungido, mas há outras pessoas sentadas perto, e isso as incomoda. Veja, e elas vêm aqui para ouvir o culto. Por isso, as mães são reticência. Seu bebezinho começa a choramingar. Você não pode evitar. Ora, claro, é reticência. Você deve trazê-lo. Uma verdadeira mãe deseja trazer seu bebê à igreja. E isso é o que se deve fazer. E temos uma sala ali, de onde você pode ver cada canto do edifício, todo o auditório, e um alto-falante lá, no qual você pode controlar o volume de modo que queira, com um pequeno banheiro no canto, e lavatório, e tudo exatamente para a comodidade da mãe, com cadeiras e coisas tais. Você pode se sentar, lugar para trocar seu bebê, se precisa ser trocado, e tudo se encontra ali. Está tudo arrumado. E então, muitas vezes, adolescentes e às vezes adultos chegam você sabe, jovens passam bilhetes ou brincadeiras ou algo assim na igreja. Agora, você tem idade suficiente para saber que não deve fazer isso. Está vendo? Você deveria saber que não é para fazer isso. Está vendo? Você não deveria vir aqui, se espera ser um verdadeiro homem algum dia e criar uma família para o reino de Deus, então comece pelo princípio. Veja, e haja certo, e faça o certo. E agora, claro, os porteiros ficam nos cantos do edifício, e assim por diante. E se houver qualquer comportamento impróprio, eles estão ordenados como dever. E os administradores se sentam aqui na frente para que, no caso de alguém começar a se comportar mal, eles estão comissionados a pedir que a pessoa fique quieta. Então, se ela não se dá ao respeito, seria melhor que outra pessoa ocupasse seu assento. Porque há alguém que quer ouvir. Há alguém que vem com esse propósito para ouvir. E é para isso que estamos aqui. É para ouvir a palavra do Senhor. E assim, todos querem ouvi-la. E querem que estejam o mais quieto possível. Simplesmente o mais quieto possível. Ou seja,
Nada de falatório e desordem. Claro, alguém adorando ao Senhor, isso é esperado. É assim que devia ser. É para isso que você está aqui. É para adorar ao Senhor. Se você sente vontade de louvar a Deus ou gritar, faça isso. Veja, porque é para isso que você está aqui. Veja, é para adorar ao Senhor em sua própria maneira de adorar. Mas não há ninguém que adore ao Senhor enquanto você está conversando e passando o bilhete. E você está ajudando outra pessoa a se afastar da adoração ao Senhor. Veja, desta forma, sentimos que isso está errado. E queremos tornar isso um regulamento em nossa igreja. Que em nossa congregação, quanto a este edifício, que esta igreja seja dedicada ao reino de Deus e à pregação da palavra. Ore, adore. Essa é a razão pela qual você deve vir aqui, para adorar então. E então outra coisa, quando o culto termina, normalmente as pessoas nas igrejas, eu não acho que seja aqui, porque eu sempre estou ausente. Vejam, por que vou embora? Normalmente, mesmo pregando outros cultos, a unção vem e visões acontecem. E fico esgotado. E entro na sala. E talvez Billy ou um dos homens ali me levem para casa. E me deixem descansar um pouco. Até eu sair disto. Porque é uma tensão tremenda. E então tenho visto igrejas, todavia, onde se permitia as crianças correrem por todo o santuário. E os adultos de pé, e uns falando alto com os outros, em lados opostos do salão. Essa é uma boa maneira de arruinar o culto que estava por vir aquela noite, ou qualquer que fosse a ocasião. Está vendo? Tão logo o culto seja encerrado, deixem o auditório. Vocês terminaram a adoração então. Depois saiam e conversem um com os outros, o que quer que queiram fazer. Se tem algo que deseja falar com alguém, vê-los, bem, vão com eles, ou para a casa deles, ou o que quer que seja. Mas não façam isso no auditório. Dediquemos isto a Deus. Estão vendo? Esse é seu lugar de encontro, onde nos encontramos com Ele. Estão vendo? E a lei procede do santuário, claro. E eu creio que isso seria agradável ao nosso Pai Celestial. Amém? Então, nós queremos sempre estar nos esforçando, irmãos, para seguir esse modelo do reino de Deus. Desde a nossa vida pessoal, a nossa família, até aqui a nossa igreja. Essa igreja é nossa. Nós somos um corpo. E nós queremos que as pessoas que venham nos visitar façam como aquela rainha de Sabá. E diga, bendito seja o vosso Deus por isso. Amém, irmãos? Então nós estamos já também em projeto de fazer esse lugar que a irmã Brana comentou aqui, que é um lugar onde as mães, quando o bebê, não quer dizer que sempre a mãe tem que já ir para lá. Não, ela vem para o auditório, se seu bebê está quietinho ou está dormindo, alguma coisa, e se ele começa a choramingar e alguma coisa que está atrapalhando o irmão ao lado escutar a palavra, aí é que ela se direciona para aquele lugar e tenta acalmá-lo, dar uma comida, alguma coisa. E se ele se aquieta, ela deve voltar para o santuário e continuar adorando. Não quer dizer que toda mãe com filho agora já vai para lá. Não, nós temos que entender todas as coisas. É no momento em que o filho está inquieto. E aí está tirando a atenção um pouco do irmão ao lado, que está tentando ouvir a palavra. E com amor se fazer isso. Muitas vezes os diáconos tinham problemas. Eles sempre perguntavam ao irmão Brana, assim, a gente tem pessoas que ficam com raiva quando a gente vai falar, pegue sua criança, aquiete ela,
não deixa ela andando, e as pessoas ficam com raiva. E o que é que a gente deve fazer, irmão? Não tem outra maneira, irmão Branda, de as pessoas saberem disso. Ele disse, não. O diácono é o seu dever fazer isso. Se a pessoa ficar com raiva e quiser ir embora, o irmão Branda chega a dizer, deixe que ela vá. Mas a ordem da igreja deve ser feita. E os diáconos, claro, com amor, irmãos. Há diáconos que muitas vezes já vai com aquela vingança, com raiva. Isso não funciona. Ele deve ir com amor, instruir, mas fazer o seu dever. Claro que aqui a gente não tem diácono. Então precisamos da compreensão de todas. Até que Deus possa levantar um diácono, possa nos ajudar a fazer a parte física, a parte espiritual. Tudo isso nós devemos orar a Deus para que Ele nos ajude. Porque, na verdade, a obra é dele. Nós devemos nos interessar pela obra do nosso Pai e nos mantermos sempre unidos em amor e diligentemente procurar aplicar a ordem da igreja com amor em nossos corações, sujeitando a Deus. Como se sujeita a Deus? Nós vamos ler aqui 3 escrituras para a gente se encerrar, que tem a ver com se sujeitar a Deus. Amém? Vamos ler em Tiago, no capítulo 4. A sujeição é uma característica no coração do eleito. A semente de Deus, ela tem isso em seu coração. Nós podemos observar lá no princípio, que quando Abel apresentou o seu sacrifício, e também Caim, e Deus atentou para o sacrifício de Abel, que foi feito corretamente, com a revelação, e não atentou para Caim. E Caim logo se enfureceu, já ficou irado. E Deus disse a ele, faze bem, que tu acharás também. Mas ele não quis fazer, não se sujeitou à voz de Deus. Mas os filhos de Deus, eles carregam essa capacidade de sujeição dentro de si. O eleito tem isso. Então aqui a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, no versículo 6 em diante. Antes da maior graça. Portanto diz Deus. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, irmãos? Veja, agora nós vamos ler, porque nós devemos entender aonde está Deus para que eu me sujeite a Ele. Não é isso? Nós desejamos nos sujeitar a Deus. Mas como podemos nos sujeitar a Ele? Então, vamos ler primeiramente, vindo do natural até a igreja. Nós vamos ler Efésios no capítulo 5, 22. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Só esse. Vós, mulheres, sujeitais aos vossos maridos como ao Senhor. Então, se aquele marido, irmãos, é um servo de Deus e está tentando colocar a sua casa em ordem, a Bíblia disse, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Isso é algo muito combatido
pelo espírito anticristo, nesta era principalmente. O profeta chega a chamar que esta é uma era da mulher. E este segredo de vitória para a mulher sábia edifica a sua casa. Este é o segredo de vitória para ela. Ela aprender a se sujeitar, vencer a influência do inferno, da era de Laodiceia, que traz essa total insujeição das mulheres aos seus maridos. Por isso são multiplicações de divórcio nos cartórios, lares dilacerados, porque não há a harmonia que Deus determinou na palavra. Sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Desde que, é claro, aquele marido esteja também sujeito a Deus. Amém? Entendemos bem isso, né, irmãos? Então, nós vamos ler a outra parte em Hebreus 13, 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Amém, irmãos? Então, quando aquele pastor é sujeito a Deus, e você tem ciência e crê nisso, e você cumpre essa parte, obedecer aos vossos pastores. Essa fé você tem que ter. Que seu pastor, se ele é um homem de Deus e tem a direção de Deus, você deve obedecê-lo, como diz a palavra. Se não, então você não está obrigado mais a ele, porque primeiramente está Deus na nossa vida. Amém? E fazer com amor, tá vendo? Que ele faça isso com alegria. Eu digo a vocês sinceramente, é bom estar aí nesse lugar. Aqui não é muito bom. A parte daí é só obedecer. A parte daqui é falar. Nós temos que, para ser sincero e verdadeiro com Deus e com os irmãos, sempre temos que corrigir as coisas que andam mal. E isso é difícil. Eu posso dizer isso para vocês. Eu creio que é a parte mais difícil na vida de um pastor. Eu penso que é isso. Pregar é bom, não é tão ruim. Com a graça de Deus, o Espírito Santo, ele unge e a gente prega. Mas essa parte de colocar as coisas em ordem é difícil. Por isso que aqui está dizendo, obedecei aos vossos pastores, como aqueles que velam, para que eu faça com alegria e não gemendo. Quer ver um pastor gemer muito? É quando na igreja ainda tem pessoas que são flores de estufa. Quantos já viram o irmão Brana falar a respeito disso? Ele diz que tem as flores no deserto e tem as flores de estufa. As flores de estufa você tem que ir com bem cuidado. Alisar, botar um remedinho, uma coisa, porque senão ela se acaba. A flor do deserto não. Pode ir mais forte que ela aguenta. Ela está ali, ela é robusta, aguenta vento, tempestade e é sempre bonita e dando perfume e aguenta a correção. Essa é boa de corrigir. Mas a flor de estufa a gente vai gemendo, porque nós não queremos perder ninguém, né, irmãos? Nós devemos suportar muitas vezes em amor. Mas tem momentos que deve ser feito a coisa correta, porque o Espírito de Deus, ele cobra de nós as coisas corretas. Então, obedecer aos vossos pastores, sujeitar a Deus. E aos pastores, eu não tenho na Bíblia aqui, mas tem uma mensagem. Sujeitava a vosso mensageiro. Amém? Porque eu já tenho crido que esse homem é um homem de Deus e falou pelo Espírito Santo. E eu quero me sujeitar a toda a mensagem que ele pregou. E os irmãos me ajudem a fazer isso. Nós somos um corpo, uma família. Que Deus possa abençoar a todos. Então vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial,
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra bendita e nós desejamos, Senhor, ter humildade suficiente e aprender a nos sujeitar ao teu Espírito Santo, Pai. Que possamos conhecer aonde a tua voz está falando e que possamos aprender a sujeitar a tua voz, Senhor, porque nós cremos que sempre o Senhor quer o melhor para as nossas vidas, Pai. Nos perdoa, meu Deus, nos momentos que falhamos, nos ajuda a ser mais fiel a Ti, Pai. E tudo entregamos na Tua mão, Pai. Esta obra não é de um homem, Senhor, mas é a Tua obra aqui, Pai, que o Senhor tem trazido a esta cidade. E nós queremos nos esforçar para ser um modelo do reino eterno do Senhor aqui na terra, Pai. Nos ajuda e nos abençoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.